Exatamente, Barão. Isso é um comportamento que o Neymar serve para ilustrar um pouco todo do nosso comportamento de redes, como a gente às vezes relativiza o assunto em função da pessoa. Você está magoado, você acha que o Neymar tem falhado, que o Neymar não entregou o que foi prometido, e chega a ter um volume de 45% de postagens e volumes, quase que relativizando. Ia desde mas ele nem se acha negro, ele não joga nada, ou seja, não dá para relativizar a opinião em função da pessoa. Certo é certo e errado é errado, e racismo é inaceitável, inadmissível, seja com a pior pessoa do mundo, seja com um anjo. Não existe isso. A gente variar a nossa régua de certo e errado, se é o filho do Bolsonaro ou se é o filho do Lula. Não, errado é errado e certo vai ser certo, independente da pessoa. E no caso do Neymar, me causa quase uma coisa de falar, olha, não dá para achar que uma sociedade brasileira, uma sociedade que nós somos mestiços naturalmente, eu que sou assim, louro do olho azul, tenho sangue nigeriano, amigo. Então, assim, quando eu vejo qualquer coisa de racismo, me bate e fala, cara, o brasileiro está muito torto com isso. Então, essa legitimação, porque eu não gosto do Neymar, talvez faça com que a gente distenda uma régua do certo e errado para muitos outros assuntos. Barão, Carla, isso é uma coisa que a gente tem que sempre ficar de olho e não é, em momento algum, ficar bancando moralista ou fiscal de redes. É que isso é crime, é inaceitável, seja com o Neymar, seja com seu filho, seja com alguém que você goste ou com seu vizinho que você não goste. Não dá para aceitar, olha, ele merece. Não, ninguém merece isso, o Barão. Ô Guto, e quem é que posta esse tipo de coisa, né? Porque assim como o racismo, normalmente as pessoas dizem, não, eu não sou racista, é o outro que é racista. Mas a gente sabe que é estrutural, né? É algo estrutural no nosso país e todo mundo acaba caindo nessa, mesmo sem querer. Quem é que posta, quem é que relativiza esse tipo de post quando acontece com um, quando acontece com outro, a depender da bolha? É o outro? Ou a gente consegue enxergar no nosso próprio comportamento isso também? Exatamente, Carla. Eu acho que é aquele somatório, você não relativiza só o racismo, você relativiza uma série de assuntos. No caso, é muito exemplar a gente pegar o racismo, que é algo tão forte, e pegar o Neymar. E a gente não está falando do Neymar dentro de campo. A gente está falando de um menino rico, de um menino que a primeira vez que sofreu racismo, ele não entendeu o que era racismo em relação a ele demorou para entender isso. Ele falou, por que fizeram isso? Ele não entendeu. Não, entender isso e relativizar é um traço que ele vai além do racismo. Ele está inserido na nossa mania de lidar com a rede social, mudando a nossa régua de valor de acordo com a nossa preferência da pessoa indicada. E isso não é legal. Isso não tem como a gente evoluir uma sociedade se a gente começar a ter essa régua ad eterno assim, olha, fez isso com a Carla, eu não gosto da Carla, fez isso com aquele Guto, aquele cara se acha o tal, deixa ferrar ele. O Barão lá, tá lá em Nova York, eu não gosto dele. Não existe isso. A gente tem que começar a espanar a área e colocar, isso é errado, isso é racismo, você não pode se comportar e relativizar isso. Você está valorando algo de uma forma muito errada. Repito, não tem comentário moralista. A gente tem que começar a entender isso e entender como sociedade para resolver, cara. Agora, Guto, o que chamou a atenção foi esse número, né? 45% relativizando essa história e, digamos, não vou falar que apoiando, mas criticando o Neymar. É um negócio que chama a atenção. E eu insisto, né? Tem gente que gosta, gente que não gosta, aí não tem nenhum problema. O problema é a questão essencial, que é o racismo. Dá para sacar, Guto, nesses 45% que é gente mesmo que não gosta do Neymar e ponto final? O Barão, é exatamente isso. Por que a gente pega como exemplar? Não é uma coisa só ao Neymar. Junta essa coisa de você, como você julga a celebridade do momento, como você está querendo pensar, e entra um assunto e acaba quase que distensionando o assunto. Não estou dizendo que, repito, o que é grave é o veículo, ou seja, a pessoa, ela passa a ser mais importante do que o assunto. E isso serve como, é um padrão quase de reality show, que a gente, não gosto dele, então ele merece. Repito, a pessoa acaba tendo pensamentos e ações racistas sem necessariamente ser um racista de série histórica. É uma coisa que está dentro dele e ele acaba tolerando porque veio através daquela pessoa a qual ele não tem simpatia. Mas o componentezinho lá, como a gente disse, estrutural,
tá lá. Ele só fica deflagrado mais forte, por quê? Porque foi em cima de uma pessoa que não está num momento, digamos assim, favorável de redes no Brasil. É uma pessoa que o Neymar, a gente sempre espera muito dele, né? E acaba que a gente está sempre achando que ele está capenga ou está claudicando em algo que a gente esperava mais. Então é para entender isso, porque não só serve para o Neymar, vai servir para uma série de outros assuntos, conforme até que eu peguei e falei, olha, assuntos que envolvam o filho do presidente Lula, que envolvam os filhos do presidente Bolsonaro, eles acabam que entram, quando entram na bolha, e a pessoa distensiona que você fala, olha, errado é errado para o Neymar, errado vai ser para o filho do Lula, e errado vai ser para o filho do Bolsonaro. E certo vai ser para os dois. Não pode mudar a régua do valor. Repito, o assunto do Neymar, ele traz muita coisa para ilustrar. Ele traz o nosso racismo colocado, ele traz uma pessoa que está num momento crítico de redes, mas, sobretudo, a nossa relativização em função do personagem e não do assunto. E isso serve para vários outros assuntos que são os que entram na mídia através de uma personalidade, Barão. Ô Guto, isso também demonstra um outro ponto que está aqui na nossa pauta de discussão, né? Além da relativização das coisas, a falta de empatia. Tem um outro assunto que você elencou para a gente conversar, foi a queda daquelas jovens em uma cachoeira, né? Morte de 2 garotas, uma caiu, a outra tentou ajudar e acabou caindo também. E os comentários extremamente cruéis nas redes, né? Depois desse acontecimento. Carla, assim, é de pedir o Brasil. Vamos lá, quando você tem 35% dos comentários que circularam por um óbito de 2 jovens, por um acidente, a pessoa quase que falando assim, foi buscar a selfie perfeita. Você tem que falar, amigo, você não está com liberdade de expressão, você está liberando um ódio que tem dentro de você, por ela que ela estava na liberdade, estavam indo de carro lá, são menininhas ricas indo de carro para uma cachoeira, peraí, por isso ela tinha que morrer? A gente não pode achar normal. Por mais que você achar, eu acho uma estupidez tirar uma selfie boa e morrer por uma selfie. Isso é uma opinião sua. Só que quando você vai para a rede e manifesta isso, esquecendo que aquelas jovens tinham pai, tinha irmão, tinha mãe, tinha namorado, amigo, você está abrindo mão da sua essência de ser humano em função de uma pseudo-liberdade, que não é liberdade. Você não está liberando uma opinião, você está liberando um ódio que está dentro de você. É muito diferente. A gente já tem bastante tempo de rede social, já tem uns 10 anos que ela é normal para todas as pessoas, que está difundida de forma massiva e maciça, e a gente continua sem se tocar do que a gente vai fazendo. Esse caso das meninas me causou assim... Eu tenho filha jovem, é normal quando a gente faz jovem, quem nunca fez um tipo de buscar não na época a gente não tinha selfie, mas subir em cachoeira, que são locais perigosos, ou seja, é esquecer que talvez um pai, alguém possa ler aquilo. Você não pode, em função, Carla, da sua vontade de lacrar na rede social, ou de mostrar eu sou sério, eu estou aqui, você abrir mão de uma humanidade e achar legal isso. Foi para mim assim, uma violência. E eu não estou sendo em momento algum moralismo, é para ilustrar rede social, a gente entender isso, como é que é, não é uma expressão de opinião, foi uma liberação de ódio contido em um grau muito alto. A gente precisa entender, a gente está num caminho de adoecimento, a gente precisa botar a bola no chão e falar, tem que melhorar isso. E repito, não é moralismo, é uma coisa de comportamento ético e de humanidade que a gente tem que pensar um pouco, Carla. Guto, para a gente finalizar, teve um caso que ficou bastante famoso, ontem inclusive a Band News FM ouviu a dona de uma sorveteria em Campinas, eu tenho certeza que você viu aí na Inglaterra, né? Um rapaz que entrou numa sorveteria em Campinas, estava lá com a máscara pela metade, a dona da sorveteria falou, olha, lamento muito, mas não vou poder te atender desse jeito, coloca a máscara direito e tal, aí teve aquela confusão, discussão, o cara saiu, e desde então as redes sociais passaram a exibir endereço, nome, telefone, empresa onde ele trabalha, foram para cima do cara, digamos assim, do dia para a noite. E aí ele pediu desculpas, falou que a história está mal contada, enfim, deu aquela conversinha que a gente já sabe, mas tenho certeza que a vida do cara mudou, né? Ele não imaginava essa reação que acabou acontecendo. A partir de hoje, as pessoas têm que ter essa noção de que atos que elas fazem na vida real acabam tendo uma consequência também na vida real, mas pelos meios virtuais, Guto? Barão, ninguém mais é anônimo. Se a pessoa entender isso, que aquele papo no bar que ele tiver, se tiver uma conotação agressiva ou racista, pode vazar, ele não precisa ser uma personalidade da mídia.
A gente tem que começar a entender um pouco isso, e o celular empodera e deixa para uma rede social que faz um julgamento muito mais veloz do que a justiça. E às vezes cometendo a vingança como uma forma de justiça e às vezes sendo imprecisa e aumentando outras injustiças. O caso desse rapaz foi assim, ele foi um lambão, eu não vou julgar. Agora, a resposta foi muito rápida porque a sociedade se fechou em cima dela. Teve muito mais ataque em função dele do que defesa, porque as imagens falam por si só. Se ele conseguir relativizar e explicar, é uma outra história. Agora, o que eu vejo ali é alguém agredindo uma pessoa que só pediu para ele seguir uma coisa: use máscara. E repito, máscara aqui na Inglaterra, que você não precisa usar na rua, você não entra em nenhum estabelecimento sem máscara. E ninguém está descumprindo isso. Até pessoas que acham muito chato usar máscara não se entram em estabelecimento sem máscara. Ela só pediu isso. E depois que ele resolveu infligir, Barão, o Tribunal das Redes julgou, condenou e liberou todos os endereços dele, que não adiantou nem ele fechar a rede social, porque foi realmente assim, mesmo com as redes sociais dele fechadas, olha, foi uma pulverização enorme no Brasil, e detalhe, chegando até nas redes sociais de Portugal, em função da nossa, digamos assim, unidade do idioma, chegou pesado esse caso. Pois é, isso é importante, o Guto falou, né? Ninguém mais é anônimo, né? Foi a Todo mesma mundo frase agora... que eu anotei, viu, Barão? Então, todo mundo agora é um pouco celebridade, viu? Basta você falar uma bobagem ou fazer uma bobagem que um abraço, tua vida, do dia para a noite, tenho certeza, vai se transformar no inferno. Barão e Carla, sobre uma frase que eu aprendi com a minha avó desde cedo, e ela era uma grande frasista: tudo que tem bônus, assim, você poder se sentir uma celebridade, quem de repente não era, também tem ônus, e o ônus é isso, ou seja, não existe mais, não é só mais o Neymar que vai ficar sendo visto, pode ser o cara que entrou na sorveteria e fez uma grosseria. É isso que a gente tem que entender. O celular acabou com o anonimato. Todo mundo hoje pode ser um pouco famoso e hoje pode ter o bônus e o ônus do assunto, a dor e a delícia e a dor, faz fato. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, não é isso? Tio do Homem-Aranha? Exatamente. Guto Graça, grande abraço, Guto. Obrigado, até semana que vem. Valeu. Até semana que vem, ou qualquer edição extraordinária, pode chamar que a gente está aí. Tamo junto, Guto. Um beijo. Valeu. Tamo junto.